Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um workshop aqui da Visão Lógica. Para quem não me conhece, me chamo Edivaldo Henrique, faço parte aqui da equipe. Estou trazendo para vocês um vídeo relacionado às funcionalidades específicas do nosso precificador de honorário. Vou pedir para vocês curtirem a nossa página, compartilhem os vídeos com seus colegas de trabalho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Para quem não conhece, o precificador de honorários ele é um sistema que ajuda o trabalho dentro do escritório contábil. Ele ajuda o gestor a identificar os gargalos dentro do escritório, através do monitoramento dos funcionários. Sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, vamos iniciar aqui com o nosso primeiro tema abordado nesse workshop, que é a criação de usuário dentro do sistema. Então aqui vamos iniciar, essa aqui é a interface inicial do programa, e para acessar o sistema precisa de um usuário e uma senha. Então eu vou acessar aqui com o meu usuário padrão de administrador e vamos fazer a criação de um usuário dentro do sistema. Iniciou. O primeiro passo é clicar no botão Cadastro, Usuários, Cadastro. Aqui eu vou clicar no botão Novo e iniciar um novo usuário. Colocar o nome da nova pessoa que vai utilizar o sistema. Então eu vou colocar aqui como Edivaldo. Vou colocar o meu e-mail. E aqui eu vou atribuir uma senha. Então eu criei o meu primeiro usuário aqui dentro do sistema, o Edivaldo. Como já é sequência do assunto, a criação de usuário, a gente também tem que dar permissão para esse usuário acessar dentro do sistema. Então, como vocês podem ver, o privilégio desse usuário que eu acabei de criar está como comum. Eu posso dar vários tipos de privilégio. Eu posso permitir que ele visualize somente algumas informações de determinada tela ou que a pessoa possa visualizar toda a informação do sistema. Para visualizar toda a informação do sistema, eu vou dar permissão de administrador. Automaticamente ele já habilitou as opções que o usuário vai ter acesso, o que o usuário vai poder visualizar ou não. E aqui relacionado aos departamentos que ele vai poder visualizar. Então eu aplico e ele pergunta se deseja atualizar. Clico aqui sim. E aí tem situações que o gestor tem gestores por departamento e cada gestor precisa visualizar a informação do seu departamento específico. Então eu vou criar aqui um usuário, vou atribuir o e-mail a esse usuário e vou dar uma permissão diferenciada do administrador, uma permissão que ela somente possa ver informações coerentes ao departamento dela. Então eu vou clicar aqui em privilegiado, mas porém eu vou desmarcar os departamentos e deixar habilitado somente o departamento que corresponde à gestão dela. Bem, agora o nosso próximo tópico é como fazer a instalação do monitoramento na máquina de um funcionário. Para isso, eu vou abrir a pasta onde que o programa está instalado. No caso de vocês, é a pasta do seu servidor ou a pasta de escolha do TI, pasta compartilhada, onde foi feita a instalação inicial do programa. Eu vou entrar aqui dentro da pasta prog. E aqui dentro eu vou executar o instala monitoramento. Clicar com o botão direito, executar como administrador. Ele vai abrir essa janela aqui. Automaticamente ele já captura o nome da máquina que você está fazendo a instalação. Então aqui o nome da minha máquina é Visão 007.
o nome do funcionário é editável e o departamento também. Então aqui o meu nome e aqui o meu departamento. Aqui embaixo você coloca o ramal da pessoa e nesse botão mais opções tem algumas opções adicionais que o programa traz. Então, por exemplo, fazer a instalação junto com o controle de estações, que é uma das funcionalidades adicionais do programa. Fazer a instalação da agenda, instalar a agenda junto com o sistema, instalar a agenda externa e consegue também dar uma limitação para o monitoramento do funcionário. Suponhamos que você tem um funcionário que chega cedo dentro do departamento, dentro da empresa, mas antes do período de trabalho ele faz alguma coisa pessoal dele, ele faz alguma atividade, ele faz alguma pesquisa, então você consegue limitar o momento em que o programa está fazendo um monitoramento. Basta você clicar nesse botão e editar aqui qual é o período que você quer que faça o monitoramento. Se quer que monitore de sábado e domingo, se não, é só marcar essas opções também e clicar no botão OK. Nessa etapa, ele pede para adicionar esses programas nas exceções do antivírus, ou seja, LockProc X, LockProc e LockProc AP8 CTL. Por que ele pede para adicionar esses programas na exceção do antivírus? Esses são os executáveis que fazem o monitoramento da máquina. Ou seja, como ele é um programa que roda em segundo plano, muitas vezes o antivírus acredita que ele é um malware. Ele é algo que vai danificar a sua máquina. Mas se você adicionar isso nas exceções do antivírus, não vai correr nenhum risco dentro da máquina. E para adicionar nas exceções do antivírus é bem simples. Você pode clicar no botão Abre pasta novamente, copiar esse endereço e adicionar todo o endereço dentro das exceções do antivírus. Ou arquivo por arquivo, que são os programas que ele está classificando aqui. Vou deixar um manual na descrição do vídeo, como adicionar nas exceções do antivírus também. Porque como cada um tem uma particularidade, não é viável mostrar aqui no meu antivírus. Depois disso, basta clicar já acrescentado, concluir a instalação, e já está instalado na máquina do funcionário. O próximo tópico é como fazer a desinstalação do monitoramento na máquina de uma pessoa ou máquina de um funcionário. Suponhamos que você instalou o monitoramento em uma máquina de um gestor, por exemplo, que não precisava desse monitoramento. Esse gestor ele não trabalha diretamente com clientes, ou seja, precisa fazer a desinstalação do monitoramento da máquina dele, senão o cálculo vai sair incorreto. E para fazer a desinstalação é bem simples também. Basta entrar na pasta escolhida, descer até a pasta prog e clicar no executável desinstala monitoramento. Vou clicar com o botão direito, executar como administrador. Nessa etapa, ele vai informar para você onde que está todas as pastas do programa, o All Users, onde que foi criado os atalhos do programa e um botão aqui com a sigla Stop, desinstala monitoramento. Tem as opções de remover os arquivos, de remover somente os executáveis. Com relação aos arquivos, se você optar por remover todos os arquivos, ele vai retirar todos os arquivos de dentro da máquina. Porém, os arquivos criados pelo programa é de uso exclusivo da própria empresa. Então, se você optar por remover os arquivos, a opção é sua. Vou clicar no botão desinstala monitoramento. E ele vai aparecer a mensagem monitoramento desinstalado. Clica no botão OK. Prontinho. Agora o programa já foi desinstalado da sua máquina. Então, pessoal, o próximo tópico aqui do nosso workshop é como fazer a criação de classes de clientes. Num ambiente que tem muitos clientes, a gente tem pessoas que precisam classificar os clientes cadastrados. Para fazer isso, eu vou abrir o sistema,
Vou aqui no botão clientes, vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, e aqui dentro eu consigo fazer a classe de clientes. Então, a primeira classe é a classe 0, já tenho ela criada como padrão, que é a categoria 1. A segunda classe é a classe 1, clientes lucro presumido. Mas para fazer a criação, basta eu clicar no botão novo, ele já vai colocar a numeração, o código daquele grupo de clientes, e aqui eu digito o nome da classe. Lucro real, é a nova classe. Vou clicar no botão salvar. E aí como é que eu faço para indicar os clientes daquela classe? Como que eu faço para colocar os clientes dentro daquela classe criada? Quando você clica na classe, você consegue direcionar quais são os clientes. Então aqui, por exemplo, eu quero que esse grupo de clientes aqui façam parte da classe 2, lucro real. Então eu selecionei eles e cliquei no botão adicionar. Automaticamente ele jogou todos os clientes marcados para a classe criada. Assim também funciona. Ele está pedindo ali para salvar. Vou marcar aqui sim. E aí agora eu quero que a classe 1 também tenha alguns clientes. Então eu vou marcar eles e vou adicionar. Clico no botão salvar. Salvo com sucesso. E agora eu posso fechar aqui o programa. Esperar o programa carregar. Observem que agora a gente consegue selecionar outras classes de clientes. Por exemplo, classe 1, então somente os clientes que eu marquei. Classe 2, somente os clientes que eu marquei. Então é isso. Vamos para o próximo tópico. Bem, nosso próximo tópico é uma explicação de como que funciona o nosso apontador, o nosso verdadeiro timesheet. Vamos abrir o programa aqui. Vou dentro da classe de funcionários, dentro do botão de funcionários, vou clicar em um funcionário e vou dar duplo clique em um dia desse funcionário. Ele vai abrir esse programa aqui que a gente chama de apontador. O que seria esse programa? Basicamente, ele é a origem de toda a precificação. Ou seja, nele você consegue encontrar desde o momento em que a pessoa iniciou o trabalho na máquina até o momento em que a pessoa desligou a máquina. É um dashboard bem interativo. Então aqui de início você consegue ver a quantidade de horas em clientes, a quantidade de horas sem clientes. Então esse dia desse funcionário está bem produtivo, basicamente 7 horas. E aqui você consegue encontrar as atividades que mais consumiu horas. Então no caso aqui, para esse funcionário, o Oliver Bastos, ele teve 3 horas em Office e 3 horas no seu sistema contábil, no seu ERP. Aqui ao lado, você consegue visualizar quais são os clientes que ele trabalhou. Então, 6 horas foram só para esse Henrique e companhia. E mais 1 hora ali para esse rebobinamento. Ele é bem interativo, ele é um dashboard bem interativo. Então, se você der duplo clique no cliente, ele vai te mostrar aqui ao lado o consumo das horas desse cliente, as atividades e algum detalhamento ali da atividade que ele realizou, que seria esse segundo botão, resumo de horas. E aí, para ver mais detalhes, você clica aqui em detalhamento e aí ele vai abrir o verdadeiro timesheet. O que a gente consegue identificar aqui? As horas, né, quando que a pessoa iniciou naquela tela, a duração daquela tela, como que o programa classificou a tela onde que ele estava manipulando e o conteúdo capturado naquela tela. Então, desde o momento que a pessoa iniciou a máquina até o momento que ela desligou a máquina, dando um total de 9 horas e 57 minutos. Quase 10 horas de trabalho. E como que funciona essa identificação de clientes?
O nosso programa ele faz a identificação de cliente através da tela em que o funcionário está manipulando, ou seja, ele trabalha em uma máquina e o programa trabalha identificando qual cliente que ele está trabalhando. Isso é através de código de cliente, através do nome, da própria razão social do cliente, através do apelido ou através do CNPJ daquele determinado cliente. Então aqui a gente consegue visualizar algumas cores diferentes. Ou seja, em laranja significa que naquela tela o programa conseguiu encontrar o cliente que a pessoa estava manipulando. Então todas as linhas em laranja significa que tinha um cliente ali em manipulação. As linhas em vermelho significa que o programa não conseguiu encontrar uma identificação de cliente naquela tela. Mas, como ele não conseguiu encontrar, ele expande para o último cliente identificado, pois ele supõe que aquela próxima tela é relacionada ao cliente selecionado anteriormente. E as telas em preto significa que ele não encontrou cliente e ele também não pôde expandir para o último cliente identificado. Por que ele não pôde expandir? O programa, essas expansões, elas funcionam com uma configuração que está aqui ao lado. Para esse ambiente, as configurações estão como 60 minutos em documento, em mensagens de e-mail 5 minutos, internet somente 1 minuto e expansão no dia inteiro 10 minutos. Ou seja, essas linhas em vermelho podem chegar até 10 minutos nesse dia inteiro. Por isso que existem linhas em vermelho e linhas em preto. E por que o programa tem essa expansão? É uma boa prática. Na verdade, isso é até um padrão da ISO 9000 de rastreabilidade, que todo e qualquer documento que o funcionário estiver manipulando tem que ter o nome do cliente ou algo que identifique aquele cliente. Isso é um padrão da ISO 9000 para identificação e rastreabilidade das empresas manipuladas. Então, por isso que o nosso programa utiliza também dessa inteligência para estar fazendo a identificação de clientes. E basicamente é assim que funciona o nosso timesheet. Vamos para o próximo tópico, então. Bem, pessoal, nosso próximo tópico é como configurar os e-mails de relatório automático. Então, para fazer essa configuração, basta clicar nesse botão Serviços, Máscara de e-mail HTML. E o que significa máscaras? Máscaras são os tipos de relatórios que o nosso sistema já tem programado aqui para ser enviado automaticamente. Então aqui, essa primeira máscara é o timesheet de produtividade. Aqui ao lado, a gente consegue visualizar qual é o relatório que vai ser enviado por e-mail. Então esse aqui de timesheet é cliente do mês por funcionário. Esse aqui abaixo é relatórios de uso de internet. Esse aqui é de uso de internet também, mas é ordenado por site. Resultados da carteira, um ranking de cliente com maior custo médio. E auditoria de horas em 6 meses. Os funcionários com maiores horas por cliente. Aqui em cima, a gente consegue visualizar o nome do relatório e o nome da máscara. A periodicidade de cada relatório é selecionada nesse local ao lado. Então você pode escolher quando enviar cada um desses relatórios. Por exemplo, o de timesheet, eu quero que seja enviado diariamente. Então eu escolho aqui diário, e aí eu consigo destinar qual o e-mail que eu quero que ele seja enviado. Ou quinzenal, eu escolho as 2 datas, os 2 dias do mês para ser enviado. Por exemplo, dia 5 e dia 25. Ou até mesmo semanal, que eu escolho
qual o dia da semana que eu quero que o relatório seja enviado. Por exemplo, um bom dia seria a quarta-feira. Aqui ao lado eu consigo testar se esse relatório vai chegar na minha caixa de entrada no meu e-mail. Então eu vou clicar aqui no botão teste de envio. Apareceu a mensagem envio realizado. E vou verificar lá na minha caixa de entrada para ver se o e-mail está lá. Então aqui note que o mesmo relatório que eu visualizava na tela do programa já aparece aqui na minha caixa de entrada. Aqui ao lado, esse logo você pode alterar por um logo da sua própria empresa. E também você tem a opção de salvar esse relatório diretamente na sua máquina, sem precisar estar enviando direto para o seu e-mail. Então, por exemplo, eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou selecionar uma pasta aqui da minha área de trabalho. Vou colocar o nome que eu acredito que seja o adequado. E vou clicar no botão salvar. E ele vai salvar esse mesmo relatório na pasta que eu escolhi. Mais uma configuração que tem nesses relatórios seria a possibilidade de enviar ele para diferentes gestores de dentro da sua empresa. Nesse exemplo, o timesheet de produtividade eu quero que seja enviado para o meu e-mail. Mas eu também consigo configurar outros relatórios para ser enviado no e-mail de outros gestores. Nesse exemplo aqui, tem o Antônio, que é um outro funcionário, e esse relatório vai ser destinado a ele. E o mais interessante de tudo é que você também pode configurar um relatório para ser enviado para mais de um e-mail. No caso aqui, fazendo a separação do relatório por vírgula. Assim será enviado para os 2 e-mails cadastrados. Explicando um pouco então, por que tem toda essa configuração dentro do sistema. Nosso sistema ele foi criado com base na necessidade dos nossos clientes, e muitos desses clientes tinham gestores que trabalhavam para eles. Ou seja, não adianta você tentar, em uma empresa com 50 clientes, tentar identificar todos os clientes, tentar fazer toda a gestão sozinha, que não vai funcionar. Quando você separa o trabalho, ou seja, a criação de classes de clientes, destina qual a gestão que vai ver aquela classe de cliente, separa o envio de e-mails para os gestores, organiza o cadastro de pessoas que vão utilizar o sistema. Quando você organiza tudo isso dentro do sistema, fica muito mais fácil a sua gestão. Quando você coloca seus gestores de cada departamento para verificar aquilo que foi designado para ele, e depois você pega a gestão de cada um deles e verifica isso dentro do seu ambiente, tornando a utilização do sistema muito mais viável, o trabalho dentro da empresa muito mais fácil, e assim podendo ter uma tomada de decisão com base na sua empresa, que é o intuito do nosso sistema, sempre auxiliar a gestão dentro da empresa. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente eu peço que curtam a nossa página, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus colegas de trabalho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado a todos e até mais.